Já estamos? Sim. Olá, boa noite a todos. Bom, seguindo a linha dessa programação aberta de Apolo Brasília, né, que pretende trazer os colegas que falam castelhano. Estamos? Eu estou ouvindo, gente, tem alguém com o YouTube ligado aí, eu estou ouvindo o retorno da minha própria voz. Acho que é o seu microfone, Gilberto. O meu está desligado. Bom, seguindo. Agora não estou ouvindo mais nada, vamos lá. Essa programação aberta de Apola, Brasília, pretende trazer os colegas que falam castelhano, né, para apresentarem seus trabalhos, seus temas de investigação aqui. E hoje eu me apresento nessa mesma linha, porque o que eu vou trazer para vocês é um tema que eu apresentei em novembro agora de 2021, no seminário internacional, no seminário de Apola Internacional, no seminário central, que tinha como tema a desambiguação de Lacan do lacanismo, né? Mas eu apresentei lá em espanhol e agora, nessa oportunidade, apresento em português para vocês, né? O que é bem mais confortável para mim, né? O tema é a coisa entre Lacan e os lacanianos. Eu parto de uma constatação que é a seguinte: o lacanismo fez do gozo, entendido como uma propriedade do organismo, um conceito central em Lacan, né? Essa foi uma constatação evidente. Quem acompanhou o seminário ano passado, o seminário central, pode concordar comigo, certamente, né? Porque foi evidente essa constatação ao longo de todas as apresentações o ano passado, né? Daí me pergunto, e por que o gozo e nenhum outro conceito assumiu esse lugar? É justamente o que eu tentei buscar e pretendo apresentar hoje, essa trilha, né, que chega a uma conjectura. Aí eu já adianto a conclusão para que vocês me acompanhem passo a passo até lá. A ideia é que o fundamento do real como corpo se apoia num certo entendimento da noção de coisa que contribui tanto para elevar o gozo à categoria de conceito central, quanto também contribui para a não sustentação do paradigma de Lacan. Essa noção de coisa, tal como os autores que eu vou apresentar hoje entendem, ela respalda a gênese biológica, a ideia, né, da gênese biológica do sujeito, e o conceito de gozo como algo impossível de negativizar, como propõe Miller. Ambos se articulam a positivação da coisa. Quer dizer, o gozo e a coisa sofreram o mesmo processo de positivação em autores como Miller e nos autores que eu pesquisei e trago hoje, que são Patrick Vallard e Gérard Pommier, que são autores bastante expressivos do lacanismo, muito lidos no Brasil. Gérard Pommier, não sei se ainda mas foi bastante lido. Ele continua há pouquíssimo tempo, esse ano ainda, né? Pouquíssimo, tem um mês ou dois, eu acho, se eu não estiver enganada, mas esse ano com certeza foi publicada na revista La Clinique Lacanienne, edição Herrès. O título da revista é O que há de novo nas psicoses hoje, e tem lá um artigo do Gérard Pommier. Então, bom, né? Sim, ele continua trabalhando e trazendo novidades, né? Bom, enfim, a ideia de real como corpo e real do corpo é uma concepção de Miller, né? É seguida por esses autores, ao menos nos livros que eu pesquisei deles, tá? E essa ideia se apoia em certa concepção da coisa. Essa é a minha hipótese, é daí que eu parto, né? A minha impressão é a de que a coisa, ou das Ding, né, não assume o status de conceito, e sim figura como uma espécie de uma noção discreta que corre como um pano de fundo contínuo na leitura e escrita acerca da teoria de Lacan por esses autores que eu trabalhei e que apresento hoje para vocês.
Bom, essa noção de coisa, então, funciona como uma espécie de programa de base que submete todos os conteúdos ao seu código, né? O que impede a assunção, justamente, do paradigma de Lacan em toda a sua extensão, né? Eu não estou dizendo que essa seja a causa do rechaço à proposta de Lacan ou da sua desconsideração, a novidade lacaniana, né? Eu só proponho considerar que deve contribuir para isso, deve contribuir para o rechaço ou para a desconsideração, o peso de uma determinada ideia da coisa que tem perdurado há mais de 2000 anos. Tá? E essa ideia que leva, é justamente essa ideia que leva os autores que trabalhei a colocarem de volta pela janela o que Lacan se esforça por retirar, o que Lacan empurra porta fora, né? Que é justamente o apoio na biologia. Bom, vou fazer algumas considerações sobre a etimologia e a evolução da noção de coisa, né? Primeiramente, essa concepção da coisa de Lacan tem uma forte inspiração na coisa de Heidegger, coisa que Lacan não esconde, né? Ambos, tanto Heidegger como Lacan, na sua abordagem da coisa, eles consideram a etimologia, levam em conta, falam dela, apesar de fazerem várias ressalvas a ela. Lacan, no Seminário 7, aula 4, que é de 9 de dezembro de 59, gente, eu vou falar as referências do seminário, né, mas não vou dar o detalhe da aula, porque senão vai tomar muito tempo. Se vocês quiserem, me mandam um e-mail, eu passo para vocês depois, exatamente a aula em que se encontra o que eu estou dizendo, tá bom? Então, Lacan, nesse Seminário 7, aula 4, adverte que ele não seguia por sondagens etimológicas, exatamente como Heidegger faz na sua Conferência da Coisa, né? E Lacan prefere considerar o uso corrente dos termos. O que eu gostaria de destacar é que o uso corrente da noção de coisa, nos autores nesses, que eu vou trazer hoje, está fortemente ancorado nas acepções destacadas pela etimologia, sobretudo no aspecto evolutivo dos termos, os termos que estão ligados à noção de coisa e à coisa. Sendo assim, apesar das advertências de Lacan e de Heidegger, eu decidi resgatar a etimologia nesse trabalho, né? E faço isso para apresentar de partida o problema, e depois a gente vai localizar esse problema nos autores, né, que eu trabalhei, incluindo Lacan. Bom, eu insisto na etimologia e no campo semântico que prevalece no tempo, mais de 2000 anos, como eu falei para vocês, e no espaço, né? O campo semântico que circunda a coisa e os termos vizinhos a ela, presente na filosofia ocidental, nas ciências, na retomada super aguerrida do giro naturalista e na psicanálise. Bom, apresento assim, em linhas gerais, bem gerais, as considerações de Lacan sobre a etimologia, para que vocês tenham em mente o que ele destaca da sua pesquisa etimológica, né? Lacan destaca o seguinte: primeiro, a distinção entre os dois termos, Ding e Sashi, né? Deixa eu escrever isso aqui. Dá para ler? Dá para ler? Dá? A Lu diz que não, a Karine diz que sim. Acho que eu vou ficar com sim. Ah, dá para ler. Tá. Dá para ler bem. Seguindo. Bom, Lacan destaca esses dois termos, Ding e Sache em bom português, né? Porque em alemão não é nada assim que se fala, né? E diz que eles não têm o mesmo significado, ainda que a gente encontre entre eles coincidências etimológicas. Em francês, no espanhol e em português, a gente só tem um termo para isso, que é coisa. E essa palavra coisa deriva do latim causa, em seu sentido jurídico. Tudo isso é o que Lacan destaca da etimologia, tá? Destaca a coisa utilizada na língua alemã,
em um sentido original como operação, deliberação, debate jurídico. Destaca também o sentido de das Ding, que aponta tanto para a operação jurídica mesma, como a reunião que condiciona essa operação, que é mais ou menos no sentido de assembleia. Tá? Sobre o termo Sashi, Lacan destaca que se trata aí, na origem, de uma operação jurídica, a coisa posta em questão jurídica, aquilo que está em debate, em conflito entre os homens. Tá? Daí eu parto para Remo Bodei, que é um autor italiano. Do livro La Vida de las Cosas, eu acho que esse livro, pelo menos quando li, ele não tinha em português, né? Mas em espanhol a gente encontra. Ele é original italiano, né? Nesse livro, além da etimologia, a gente encontra importantes desdobramentos filosóficos. Vamos a eles, né? Coisa é a contração do latim causa, ou seja, aquilo que a gente considera tão importante e atraente a ponto de nos mobilizar em sua defesa, demonstrado na expressão combater pela causa. Tá? Por isso, res publica não denota uma simples propriedade comum, mas implica o essencial do que nos concerne a todos. Tá? A causa é quase sinônimo de res, significa também caso. Tá? Observem aqui que a gente tem a ideia de causa e reunião na origem da coisa, tá? Isso é super importante para o que eu pretendo desenvolver aqui. Karime, você pode colocar o primeiro PowerPoint, por favor? Aí. Bom, em determinados aspectos, coisa é o equivalente conceitual do grego pragma, do latim res, ou do alemão Sache, do verbo suchen. Todas são palavras que nada têm a ver com o objeto físico enquanto tal. Isso tá em Remo Bodei, tá? Não tem nada a ver com o objeto físico e nem sequer com o uso corrente do alemão Ding ou do inglês thing, tá? Em contraste com sua etimologia, thing, tá? Que remete ao ato de reunir-se para negociar, para tratar determinado assunto ou para enfrentar uma questão decisiva. A gente fala mesmo, né? Eu vou lá resolver uma coisa, eu tenho uma coisa para resolver. É por aí a ideia, né? Então, todas elas, pragma, res, sache, todas elas têm um nexo imprescindível não só com as pessoas, mas também com a dimensão coletiva de debater e deliberar. Pragma, sache, res, e só em sua origem ding e thing, remetem à essência do que se fala ou do que se pensa e se sente enquanto aquilo que nos interessa. O termo pragma tem, em grego, uma gama de significados, que inclui a questão, a coisa que me concerne, aquilo em que me sinto implicado na vida cotidiana, a argumentação a discutir e a decidir, especialmente em tribunais ou assembleia. O velar por algo, pelo assunto, né? Cuidar de um assunto. Na linguagem filosófica, pragma é incluído por Aristóteles em uma expressão que é a seguinte. Vou escrever. Auto do pragma. Isso aparece em Aristóteles, essa expressão auto do pragma, que quer dizer a coisa mesma. Eu acho que está tão pequeno que vocês não dá para ler, não dá para ver o que está escrito, né? Vou desistir do quadro, que a gente não consegue tirar o PowerPoint. A evolução tecnológica aqui ainda não chegamos a esse ponto. Então, auto do pragma
quer dizer a coisa mesma, que adquire um significado específico e preponderante, tá? Designa os fatos tal qual são efetivamente, prescindindo dos nomes utilizados em uma argumentação, tá? Observem aqui, né, na coisa mesma, a gente tem a ideia dos fatos em sua materialidade, prescindindo da linguagem, tá? Aí, o PowerPoint 2, eu cito a Remo Bodei aí, tá? Vou esperar a Karine conseguir botar, para vocês me acompanharem na citação. Tem uns nomes em alemão meio escabrosos. Cara, eu acho que é melhor deixar mesmo, porque eu não vou mais usar, eu não vou usar o quadro. Aí você não precisa ficar tirando, né? Aí, tá aí. A expressão é aquela que estava. Isso, essa. A expressão hegeliana die Sache selbst, é mais ou menos assim, tentando emular o alemão. A expressão hegeliana die Sache selbst é claramente uma reprodução do autotopragma aristotélico, assim como o bordão russeliano zu den Sachen selbst figuram ambas como um convite a retornar às coisas mesmas. Gente, atenção aqui, né? A gente encontra essa expressão, a coisa mesma, em Aristóteles, Hegel, Husserl, né? No raciocínio de Husserl, ressoa, eu retomo a citação agora, né? No raciocínio de Husserl, ressoa o de Aristóteles. E aqui, Remo Bodei cita a Husserl. De nenhuma maneira queremos nos confrontar com puras e simples palavras, ou seja, com uma compreensão puramente simbólica das palavras. Não podem ser suficientes para nós os significados reavivados por longínquas e confusas intuições. Queremos voltar às coisas mesmas, tá? Então, a ideia de coisa mesma, de Aristóteles a Husserl, a gente tem aí mais de 2000 anos de uma ideia que está de pé, firme e forte, né? A fenomenologia de Husserl tem como objetivo, e esse é um objetivo retomado pelo giro naturalista, retornar às coisas mesmas. Aqui a gente se depara com a acepção da coisa como essência, como aquilo que comporta uma verdade que a linguagem não alcança e que, portanto, o que nos resta seria voltar, retornar à coisa mesma. Aí o PowerPoint seguinte, o 3. Karine, por favor. O autotopragma aristotélico, que é a coisa mesma, e a Sache selbst hegeliana, a coisa mesma, eles estão ligados à ideia de vis veri. Essa ideia se refere à existência de um instinto de verdade que impulsiona os homens à sua busca, a busca da verdade, né? E a busca aqui seria de um retorno, voltar à coisa mesma. Ali reside a verdade, né? A coisa mesma, em sua originalidade fundamental, guia a um instinto de verdade. Isso prevalece em Freud, na noção de busca do objeto perdido, que corresponde à coisa, né? E que também a gente encontra nos autores que eu vou tomar hoje. O desejo estaria marcado por essa busca, que tem como direção o retorno, voltar à coisa mesma. Em torno das noções de vis veri, autotopragma e Sache, se desenrola uma série de significados relativos à essência de algo, tá? Que se coloca em lugar de causa do que se busca da verdade, né? A verdade seria a verdade da coisa. A ideia de essência segue na contramão da de iância, fenda, vazio como núcleo causal do inconsciente, tal como Lacan propõe lá no Seminário 11. Né? E ele destaca, Lacan, na aula 9 do Seminário 7, o caráter de composição imaginária, de elemento imaginário do objeto, que poderia ser denominado como a substância da aparência. Tá?
mas que é também a aparição do material bruto, o que se produz em torno da coisa. Eu cito a Lacan aqui. PowerPoint, o quarto. Carinho, acho que é o próximo. Isso. Toda a filosofia antiga se articula em torno disso. Se nos é difícil pensar a filosofia aristotélica, é porque ela deve ser pensada levando sempre em consideração que a matéria é eterna e que nada é feito de nada. Aqui a gente encontra a matéria como causa, tá? Razão pela qual ela, a filosofia antiga, né, resta enviscada, quer dizer, empantanada, né, numa imagem do mundo que jamais permitiu, nem mesmo a Aristóteles, sair da clausura que a superfície celeste apresentava a seus olhos, e não considerar o mundo, inclusive o mundo das relações interhumanas, o mundo da linguagem, como incluído na natureza eterna, que é profundamente limitada. Tá? Trocando em miúdos, Lacan chama a atenção aqui para essa ideia da matéria eterna e da matéria como causa. Nada é feito de nada, o que quer dizer que tudo é feito com base em alguma coisa. Essa ideia leva, inclusive, a um espírito sagaz, como o de Aristóteles, a considerar o mundo, inclusive o mundo das relações interhumanas, o mundo da linguagem, como incluído, como parte dessa natureza eterna, que é profundamente limitada. Tá? Retomando, então, a etimologia, eu quero ressaltar as acepções que a gente encontrou aqui nessas considerações etimológicas. Guarda isso, né, porque vamos precisar disso mais tarde. Né? Então, o que a gente encontrou? A coisa no sentido de causa, de materialidade, reunião, busca, retorno, verdade, origem e essência. Eu também ressalto alguns elementos que Lacan toma em sua consideração da coisa, como, por exemplo, o nexo imprescindível com as pessoas, com a dimensão do coletivo. Outro aspecto também que ele ressalta é aquilo de que se fala, o tema, o assunto, aquilo que se pensa e se sente, na medida em que nos interessa, na medida em que nos concerne. Tá? Bom, por Freud eu passo muito rapidamente, eu presumo que vocês já têm isso bem lido, né? Eu recorro a uma citação do Dicionário Enciclopédico de Psicanálise, é o próximo. Isso. Editado por Pierre Kaufmann, para mencionar, em linhas gerais, a concepção de Freud sobre a coisa, tá? Daí a citação. Freud introduziu a coisa, das Ding, no projeto para uma psicologia científica, que é de 1895, na linha das reflexões filosóficas de Kant e de Heidegger, em torno da lógica da origem. A coisa opera como eixo em torno do qual se constitui o advento de um sujeito como corpo e como ser falante. O sujeito atribui à coisa o marco mítico em que se apoia todo o trabalho de seu aparelho psíquico. Daí eu cito Freud no próprio projeto, a próxima, Karime. Será que tá? Acho que tá. Aí. Isso é Freud no projeto. O complexo do semelhante se divide em dois componentes. Um é constante e permanece unido a uma coisa, e o outro pode ser compreendido por meio da atividade da memória, isto é, pode ser rastreado até as informações sobre o próprio corpo do sujeito. Tá? O que eu queria ressaltar é que a coisa, em Freud, responde pela questão da origem biológica do sujeito. E uma outra coisa bem importante é a ideia de permanência, constância, né? Algo que permanece unido a uma coisa e que a gente pode articular com a matéria eterna de Aristóteles, sublinhada por Lacan. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a articulação com a memória, que permite um rastreio em direção a algo que é anteriormente colocado. Então, vamos agora ao que eu encontrei em Patrick Vallard, né, e Gérard Pommier. Os dois assistiram ao seminário de Lacan e ambos foram analisando de Lacan. De Patrick Vallard, eu pesquisei
O livro que eu tomei como referência foi As Dimensões do Gozo, é uma edição de 2001 da Zahar, tá? Bom, vamos lá, as ideias que constam ali, né? Para Valá, a interdição do incesto é a condição de possibilidade da palavra, na medida em que a lei de interdição do incesto proíbe o gozo ao sujeito falante. E nisso ele coincide com Pommier, que tem exatamente a mesma leitura, tá? Segundo Valás, isso é o que a experiência clínica nos ensina, tá ok? Então, ele entende como gozo do outro, o grande outro é J, de A barrado, tá? Ele entende como gozo do outro, do outrão, o gozo do próprio corpo, e afirma que o corpo goza de si mesmo, ao contrário do que propõe Lacan na primeira aula do Seminário 20, né? Que é a seguinte ideia: goza-se do corpo do outro, pequeno outro, o semelhante, né? Na medida em que esse, o corpo do outrinho, simboliza o grande outro. Em Valá, o corpo fica reduzido ao próprio corpo biológico. Outro ponto, o desejo é impossível de dizer, uma vez que ele se aloja na metonímia da cadeia significante. Daí é necessário interpretar o desejo para que o sujeito possa reconhecê-lo, tá? Justamente porque o sujeito não pode reconhecer o próprio desejo. Olha aí, o problema com o desejo é que o sujeito não pode reconhecê-lo. Isso implica, né, na pré-existência do desejo em relação à sua interpretação. Né? O desejo está lá, em algum lugar, né? E ele precisa ser reconhecido. A questão do desejo e do gozo vai na direção, né, ambas vão na direção de afirmar uma pré-existência que funcionaria como suporte. Bom, em relação à coisa, Valá cita algumas das elaborações de Lacan, tais como a sua existência, a existência da coisa a partir do significante, a sua articulação com a criação significante. Oi? O que foi? Não estou ouvindo. Bom, retomo. Em relação à coisa, então, Valá cita algumas das considerações de Lacan, né, que é a existência da coisa a partir do significante, a articulação da coisa com a criação significante, e ele menciona a metáfora do vaso como criação significante, inclusive. Agora, o curioso é que ele cita essas elaborações de Lacan, mas não as considera. E vamos ver por que ele não as considera, né? A coisa é considerada... Está vazando som aí, gente. A coisa é considerada uma primeira codificação linguística do irrepresentável e do impronunciável. Tá? Corresponde, então, a coisa a esse objeto perdido que o sujeito tenta reencontrar a partir de coordenadas de prazer e desprazer registradas no inconsciente pelos traços minêmicos. Até aqui, Freud, certo? Sigo com Valás. Traços minêmicos que Lacan traduz em termos de significante, ou seja, o significante de Lacan corresponderia aos traços minêmicos de Freud. Essa perda do objeto dá lugar à constituição do aparelho psíquico, né? Bom, então, em lugar dessa coisa, da coisa inacessível, o sujeito só encontraria objetos substitutivos, que são os objetos da fantasia, que mascaram a dimensão da coisa. Tá? Daí deriva a concepção de que o real é apreendido ou tocado através da mediação da linguagem. Bom, nós temos então que, em Valás, assim como em Freud, a coisa seria uma espécie de protótipo do objeto, tá? Um objeto inacessível que operaria como causa, né? Orientando essa busca implícita, né? No desejo. A gente encontra a mesma coisa em Pommier. O primeiro objeto de desejo, que é incestuoso,
é lugar de infelicidade e sofrimento. Por quê? Porque se esse desejo se realizasse, seria terrível, né? O acesso à coisa está vedado ao sujeito pelo significante que dá lugar à lei, tá? O significante apresenta, então, a ausência da coisa como lugar de uma falta, de um nada a ser conservado para que o desejo possa existir, na medida em que se origina de uma falta do ser do sujeito, tá? Atenção aqui, né, para a falta do ser, ou seja, há um ser que tem uma falta. E esse nada a conservar seria efeito da proibição do incesto. O gozo do outro, do grande outro, corresponde, em Valás, ao gozo do pai da horda primeva. O gozo original do outro não barrado, tá? Que seria o gozo do pai da horda. O gozo mítico, o gozo da coisa, que só adquire sentido retroativamente. Valás exemplifica esse gozo com a masturbação infantil, que corresponderia ao gozo fechado e estranho da coisa, tá? O gozo original seria, então, o gozo do puro ser, liberado do seu parasitismo linguageiro. Aqui eu quero chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, que o ser parasita a linguagem, tá? E segundo, se a gente considera o significante como causa do gozo, tal como Lacan propõe, né? As causas até no sentido aristotélico, formal, material, final. Se a gente considera o significante como causa do gozo, como é que poderia ser esse gozo fora da linguagem, né? E aqui aparece algo que bem confuso para mim em Patrick Vallard, né? Porque acabam se igualando o gozo do outro barrado e o gozo do outro não barrado. Vallas estabelece uma equivalência entre o gozo da coisa, gozo do corpo próprio, gozo do pai da horda e gozo do puro ser. Bom, retomo Lacan no seminário 20, isso está na aula 20. Ao falar de gozo, Lacan faz uma espécie de concessão, com um bocado de ironia, né, àqueles que queriam que ele falasse do ser, né, afirmando que o que ele opõe ao ser é o ser da significância, tá? Essa formulação de Lacan se choca com o gozo do puro ser, liberado da linguagem, que Vallard propõe, tá? Bom, depois de tudo isso, ele conclui, e aí eu cito Vallard. Vimos anteriormente como Lacan representava a coisa por certas figuras, mas, fundamentalmente, a coisa é o corpo próprio em sua presença animal, com sua pulsação de gozo. Tá? Ou seja, nada dessas figuras representativas da coisa para Lacan, né, é levado em consideração. Por quê? Porque, no fim das contas, a coisa é o próprio corpo em sua presença animal. Aí a gente encontra, né, a pré-existência da animalidade, a matéria eterna aristotélica funcionando como suporte e como pano de fundo disso tudo. O passo seguinte que Vallard dá, eu cito, tá? O gozo é o real do ser, que pode se caracterizar como essa relação perturbada do sujeito com seu próprio corpo. Então, o real do ser corresponderia a essa animalidade, né? E outro ponto aqui que merece destaque é que ele fala, Vallard, em sujeito do gozo, tá? Bom, sobre a questão da origem, o que está em jogo em relação à origem é dar consistência a um real que é impossível de dizer. E ele vai dizer que a psicanálise tem diferentes soluções para essa questão do impossível de dizer. E essas soluções têm sempre o mesmo fundamento, né? Que é dar consistência a esse real impossível de ser dito. E elas são múltiplas, essas soluções. Podem ser míticas, como são Totem e Tabu e o Édipo para Freud, e para Lacan, o mito individual neurótico.
Ou a solução pode ser fantasística, como é a fantasia original para Freud e o fantasma para Lacan. Agora, observem que ele coloca o fantasma, esse conceito lacaniano, como uma solução fantasística e não lógica, não como uma formulação lógica. Né? Segundo Wallace, Lacan acrescenta a abordagem do real através de formalizações matemáticas, letras e matemas, ou pelo uso da topologia, grafos, superfícies e nós, tá? Os nós. Então, Wallace considera a formalização como uma espécie de acréscimo à abordagem do real impossível de ser dito, que corresponderia à coisa irremediável, inapreensível em sua presença animal. Tá? De Miller eu trago uma passagem pequena, porque ele foi bastante trabalhado ao longo de todo o seminário do ano passado, né? Eu trago, isso está nos 6 paradigmas do gozo, e mais precisamente, a citação que eu trago, está no 3º paradigma, que é o gozo impossível, onde a gente pode ver que ele segue essa mesma direção da concepção da coisa, que eu acabo de trazer, de Wallace, né? E eu quero destacar, dessa citação dele, a apelação que ele faz à sua dimensão de verdade. Então, cito Miller, isso está no PowerPoint 7, no próximo, eu acho. Aí. Das Ding é um termo que não está, de modo algum, constituído com os matemas de Lacan. Ele anuncia, por seu caráter estranho, unheimlich, que não se trata de um termo simbólico. O que quer dizer das Ding, a coisa? Quer dizer que a satisfação, a verdadeira, a pulsional, não se encontra nem no imaginário, nem no simbólico, que ela está fora do que é simbolizado, que ela é da ordem do real. Isso significa que tanto a ordem simbólica como a relação imaginária, isto é, toda essa montagem do grande grafo de Lacan, que se dá em 2 níveis, é de fato construída contra o gozo real, para conter o real, tá? Então, a gente tem aqui que a coisa está fora do simbólico, corresponde à verdadeira satisfação pulsional, que ele chama de gozo real, que precisa ser contido, tá? Eu passo agora, então, para Gérard Pommier, e dele eu tomei 2 livros. O primeiro ambos em espanhol, tá? Mas eles estão em português também, mas eu não consegui encontrar. Que é lo real, o que é o real, eu acho que deve estar assim. E como esse é de 2005. E como as neurociências demonstram a psicanálise, esse é de 2010. Eu cito Pommier, tá? Para a psicanálise, a experiência vem primeiro, e nisso é fiel ao preceito de Newton, hipótesis non fingo, fecha aspas. Exatamente o oposto do que afirmou Lacan no seminário 20, aula 9, quando disse que, ao contrário de Newton, ele não entrava no inconsciente sem uma hipótese. Tá? Depois ele chega a estabelecer uma equivalência entre sujeito e hipótese, e diz que sujeito é hipótese. Né? Para Pommier, existe uma ciência singular de cada inconsciente. Então, a ciência psicanalítica seria a colocação em série das experiências singulares das análises. Para ele, ao mesmo tempo que o paciente subjetiva a experiência da análise, o analista pode fazer teoria dela. Tá? Eu volto a citar Pommier. Freud não buscou construir teorias a partir de uma hipótese, mas extraiu fatos inadvertidos, os lapsos, os sonhos, os atos falhos, etc. A teoria veio mais tarde. Tá? Bom, parece que não tem nada a ver com o tema essas observações, mas eu acho que elas deixam claro aqui a episteme em jogo. Né? Pommier, no seu livro Como as Neurociências Demonstram a Psicanálise, se propõe a criticar as neurociências, mas se apoia integralmente na biologia. Eu me atrevo a dizer aqui que o estilo de Pommier pode ser definido por uma afirmação que ele toma de Lacan, na seguinte citação que ele faz de Lacan, e que, segundo ele, nessa citação, Lacan esclarece o que é o inconsciente. Cito Pommier, tá?
imaginar o símbolo, ou seja, o inconsciente seria imaginar o símbolo, colocar o discurso simbólico em forma figurativa. Essa é uma citação que Pommier faz do Seminário 2 de Lacan. Então, aí seria onde Lacan esclarece o que é o inconsciente no grafo de uma análise. Só que ali, nessa passagem de Lacan, a que se refere Pommier, Lacan, remete à sua conferência O Simbólico, o Imaginário e o Real, que é de 1953. Né? Aliás, isso foi bastante trabalhado por Alfredo Edelstein em seu último seminário, o ano passado, e por Jaime Ivan Hernández Espanha, num artigo que está publicado na revista O Rei Tanu. Tá? Ambos trabalham esse tema assim, em detalhe. Nessa conferência, O Simbólico, o Imaginário e o Real, de Lacan, ele propõe a formalização do caminho completo de uma análise a partir das categorias do simbólico, do imaginário e do real. Né? O que consta ali nessa conferência é uma combinação dessas categorias, todas elas entre si, em forma de letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, I minúsculo com S maiúsculo corresponde a imaginar o símbolo, tá? Que seria colocar o discurso simbólico na forma figurativa, como acontece no sonho. Por exemplo. Outra combinação, S minúsculo e I maiúsculo, seria simbolizar a imagem, né, que corresponde a interpretar um sonho, ok? E ele faz isso com todas essas letras entre si, explorando todas as combinações possíveis, e essas combinações se referem ao grafo completo de uma análise. Bom, para Pommier, imaginar o símbolo, que é colocar o discurso simbólico sob forma figurativa, é o que o inconsciente faz. Agora, a gente pode se perguntar, por que o inconsciente se reduziria a essa articulação, né? Izinho, S, imaginar o símbolo. Que eu acho que é justo o que ele faz ao longo desses dois livros, colocar o discurso simbólico sob uma forma figurativa, né? Por isso que eu comparei com o seu estilo, acho que isso define bem o estilo dele, né? O que faz com que também ele coloque de volta todo tipo de conteúdo que Lacan tenta eliminar com a sua formalização. Pommier critica os analistas por preferirem, e aí eu cito essa expressão dele, por preferirem as delícias do amor de transferência e a certeza da seita, e por renunciarem à natureza científica de sua disciplina. Bom, uma advertência importante essa, né? Mas acho que há uma contradição aí, porque, ao mesmo tempo que ele afirma que a subjetividade não está na molécula, né, ele tenta dar uma direção científica para a psicanálise desde o paradigma biológico. Ou seja, ele não consegue escapar do paradigma que ele mesmo critica. Tá? Eu vou citar Pommier, abre aspas. Vê-se que as neurociências dão uma profundidade de campo insuspeita ao trabalho do inconsciente. Tá? E ele fala de traços mnêmicos intracerebrais e de uma área pulsional localizada no cérebro, por exemplo. Né? Bom, a ideia da matéria eterna e verdadeira, que subjaz como pano de fundo nas elaborações desses autores, e que também figura na definição do homem como animal racional, né? Quer dizer, o racional se apoiaria numa animalidade que lhe é anterior, né? Essa ideia tem consequências em todos os demais conceitos, não só na concepção de gozo. Vamos ver agora no modo como Pommier trabalha, alguns conceitos, né? Vamos ver como aparece aí a ancoragem no paradigma biológico, que, na concepção desses autores, se apoia justamente na noção de coisa que eu estou criticando aqui. Sobre sujeito, né? Pommier coloca o sujeito como centro de decisão. O problema é que esse lugar que ele coloca o sujeito é o mesmo em que os neurocientistas colocam o cérebro. Tá? O que Pommier refuta é a causa orgânica desse centro de decisão.
Então, a gente encontra o tempo todo uma oposição entre o conceito de sujeito de Pommier e o de Lacan. Eu trago uma das definições, apenas uma, né, a que me parece mais sintética, de sujeito de Pommier. Eu encontrei várias, tá? Mas todas elas, sem dúvida, todas elas seguem a direção de sujeito-agente, tá? Eu cito essa que é bem sintética. Ele diz o seguinte, que todo ser humano que fala é um sujeito, ou seja, um sujeito é um ser humano que fala. Bom, para vocês terem uma visão geral, né, eu trago as ideias em torno das quais gravita o conceito de sujeito em Pommier, e está no PowerPoint no próximo, no número 8. Karine, aí. Sujeito é aquele que decide, é o locatário do corpo, é aquele que assume o comando, o centro de decisão, é aquele que elege, é livre, atua e sabe reagir, não é passivo, é um diabo bom e pequeno que se encontra no posto de comando, tanto do inconsciente como do inconsciente, é sujeito da percepção, é o agente do recalcamento, sujeito da atividade, reprime a passividade pulsional, recalca sua responsabilidade como agente do recalcamento, ou seja, recalca e recalca que recalcou, tá? Sujeito é aquele que nomeia, é agente do pensamento, sujeito dirige o corpo, é culpável, e aqui coincidem sujeito do inconsciente e da consciência. Uma observação, né? O sujeito de Pommier, ele está totalmente misturado à subjetividade, e aí também se opõe a Lacan, que convoca não, né? Lacan roga, suplica, isso está lá na proposição de 9 de outubro de 67. Ele convoca a remover, a desenlamear, assim está em português, eu não sei no original, não me lembro. Ele convoca a desenlamear, a tirar a lama, né, da subjetividade desse sujeito, tá? A remover esse sujeito do subjetivo. Ainda sobre o conceito de sujeito, em Pommier, ele nasce das representações coisa, né? Então, as representações coisa são os sons, as sonoridades, essas são as primeiras coisas que o bebê toma e manipula, como se agarrasse esses sons com as mãos. E o bebê faz, desse modo, um uso particular da língua. Para Pommier, essa é a nossa primeira língua de fundo, estritamente privada. Então, em princípio, a gente falaria uma linguagem de representações coisa, que são as sensações pulsionais, que a gente memoriza e que a gente associa com outras sensações pulsionais passadas. Tá? Na medida em que o outrinho, reconhece essas sonoridades, ou seja, na medida em que o balbucio do bebê é interpretado, né, pelo outro, aí esse bebê assume uma dívida com o outro por esse reconhecimento e aceita mudar, né, as suas representações coisas por representações palavras do outro, tá? Do grande outro. Vocês se dão conta do problema aqui? Primeiro, né, que o primeiro problema, me parece, que o balbucio do bebê seja próprio, uma língua particular. E desde muito cedo, né, já existe, eu não me lembro bem, isso foi uma pesquisa, a partir de que mês, talvez do sexto, eu posso estar enganada, tá? O balbucio dos bebês em distintas línguas é diferente, né? Então, um bebê japonês não balbucia como um bebê brasileiro, né? E para ele, outro problema, o balbucio tem fonte orgânica e está ligado à pulsão, né? Ele pressupõe todo o tempo um sujeito consciente e agente, né? Então, nós assumimos uma dívida e aceitamos trocar a representação coisa pela representação palavra do outro. Tá? Recapitulando, então, o sujeito surge das representações coisa, que são as sensações pulsionais, tá? Os animais também têm representações coisa. O homem parte dela, da representação coisa, até chegar às representações palavra, né? Que seria a fala. Então, do balbucio à fala, tá? Quando, então, as representações coisas seriam recalcadas pelo sujeito, tá?
Quando ele topa trocar uma pela outra, ela é recalcada. Quando se faz a troca das representações coisa para as representações palavra, o sujeito assume o comando. Haveria algo como uma língua estritamente privada, que seria a nossa primeira língua, esse, acho que é outro do problema que aparece aqui, né? O nascimento de um sujeito corresponde ao limite estabelecido no momento em que o sujeito rechaça a sua condição de objeto, que é justamente ser o falo para a mãe. Aqui a gente tem uma contradição evidente, né? O sujeito nasce a partir do rechaço à sua condição de objeto e ele mesmo, o sujeito, é o agente desse rechaço. Como é que pode ser isso, né? Tem uma série, eu elenquei uma série de contradições em Pommier e certamente não vai dar tempo de trazer isso para vocês hoje, né? Outro ponto, a delimitação exterior-interior procede do recalque original, que ele define como rechaço, né? Que tem um sentido de repressão mesmo, né? Cito Pommier. Essa representação do corpo, rechaçada por causa de seu valor incestuoso, constitui o exterior, enquanto que, ao mesmo tempo, a instância que rechaça, o sujeito, se constitui como o interior, tá? Então, a gente percebe aqui que a concepção de espaço de Pommier não é a mesma de Lacan, é euclidiana, né? Muito marcada o tempo todo pela delimitação exterior-interior. Aqui, o Pommier aponta um problema, que é o seguinte, se o sujeito fosse definido unicamente por esse rechaço, ele não seria mais que um efeito. E aí, como é que ele poderia dar conta da consciência e do livre-arbítrio? Eu cito Pommier. Abre aspas. Esse pobre sujeito apareceria, assim, somente como um elemento covariante, incapacitado pelos mastodontes cibernéticos que o rodeiam, começando pelo inconsciente. Eu retomo a citação. Esse pobre sujeito apareceria, assim, somente como um elemento covariante, incapacitado pelos mastodontes cibernéticos que o rodeiam, começando pelo inconsciente. Ou seja, o sujeito seria uma simples marionete do inconsciente. Eu volto à citação, tá? Se o sujeito estivesse determinado, seria um objeto e não se poderia falar de sujeito, nem de sujeito da consciência. Fecha aspas aí. Para esse problema da determinação do sujeito, ele encontra uma saída que é a eleição, que é a escolha, né? As determinações são tão contraditórias entre si que obrigam o sujeito a escolher, tá? Então, para Pommier, causalidade e liberdade são igualmente inevitáveis, tá? São duas categorias imprescindíveis. Sem a liberdade do sujeito, a psicanálise não teria nenhum sentido. O primeiro ato desse sujeito seria buscar se libertar do outro, falando em seu próprio nome, ao dizer eu, tá? Ao fazer isso, o sujeito recalca, reprime o desejo do outro que o queria como objeto, tá? E aqui é explícita o conceito de alienação e separação tão criticado por Edelstein e por vários colegas de Apolo, né? O sujeito nasce da experiência com um símbolo, que é o falo. E aí, uma citação que está no PowerPoint, o próximo, número 9. Isso. O seio materno é também o instrumento de realização do desejo da mãe. Medeia sua demanda de ter um pênis, que seria esse bebê cevado com leite. Esse seio quer encher, inchar, faz do bebê um falo no lugar da falta do pênis materno. Essa diferença entre o falo e o pênis dá ao seio um valor alucinatório. Eu vou retomar essa citação algumas vezes ainda, mas o que eu quero destacar agora é o seguinte: o mundo se organiza em uma evolução que parte da percepção para a palavra,
né? E depois chega à consciência. Então, toda a percepção é e permanece marcada pelo brilho pulsional do falo, tá? Cito Pommier. A linguagem está constituída por elementos materiais que são, em primeiro lugar, sensações, cujo tratamento depende do ato de um sujeito. Então, a linguagem surge das sensações e é o sujeito que maneja a linguagem. A faísca da subjetividade, isso nos termos de Pommier quer dizer sujeito, tá? O sujeito aparece no encontro de corpos, né? A subjetividade examina o mundo a partir da corporeidade. Então, a subjetividade seria, assim, uma abstração do corpo e do corpo a corpo com o outro. Está aqui clara a ideia do sujeito como epifenômeno do corpo biológico. Pommier fala também de uma culpabilidade ôntica, que teria origem em uma traição. Acontece que o sujeito, para deixar de ser um objeto, trai a sua mãe. Pommier reivindica a condição de culpável do sujeito e recrimina as neurociências por excluírem essa culpa do sujeito, uma vez que as neurociências colocam a culpa nos genes, né? E ele reivindica a condição de culpável do sujeito, tá? Sobre a noção de pai, há uma passagem do objeto pulsional materno, que é ser o falo para a mãe, para a devoração paterna. Então, Pommier toma o Édipo exatamente como proposto por Freud, só que num tom mais dramático, né? Para ele, falar é devorar o pai, é fazer-se pai, é pretender-se pai, é funcionar como pai. Falar é falar em nome do totem, tá? Cito Pommier. Um pai pode dar seu nome, mas isso não é suficiente, porque a criança deve tomá-lo. A criança deve tomá-lo violentamente para identificar-se com ele. E acrescente uma nota. Eu cito, tá? Isso está numa nota de rodapé. A lei francesa autoriza uma mãe a dar seu nome ao filho, que terá, então, o nome do pai dessa mãe. Certamente, ela pode dar-lhe esse nome, mas não é seguro que ele o tome. Por quê? Que motivo edípico terá para fazê-lo? Pelo contrário, a rivalidade com um pai dá um sentido à tomada de seu nome. Então, para Pommier, o amor ao pai se torna um problema, porque, como todo amor, gera um desejo sexualizado, que, por sua vez, gera um traumatismo sexual subjetivo, que dá seu impulso ao fantasma recalcado, reprimido do assassinato do pai, tá? Esse processo que eu acabo de descrever articula a passagem do recalque primordial, que é o rechaço das pulsões, ao recalque propriamente dito, que é o recalque, que corresponderia ao recalque desse traumatismo sexual, tá? A consciência da percepção é, nos termos de Pommier, a de um sujeito que toma seu nome às custas de sangue. Reparem aqui no tom dramático, né? Pommier não leva em consideração nessas elaborações nem a metáfora paterna, nem o significante da falta no outro, esse de abarrado, né? Ele define a estrutura como as maneiras do sujeito dizer não ao outro. Que são as maneiras do sujeito de dizer não à sua condição de ser, primeiramente, um objeto para o outro, né? Que é o substituto do pênis materno para a mãe. Tá? Para ele, não há novas patologias, o que acontece é o desmoronamento dos ideais, que modifica a apresentação das patologias, que seguem sendo as patologias de sempre. Tá? Conclusões desse modelo. Mãe não é um significante, é uma mulher que resolve seu problema de inveja do pênis com um filho, marcando o destino desse filho, né? Porque o da mulher já está marcado, né? Ou ela arranja um filho ou morre de inveja até o fim da vida, né?
Então, marca o destino desse filho, marca a visão de mundo desse filho, seu inconsciente, sua percepção e sua consciência, já que os objetos do mundo, todos eles, passam a portar essa sombra do falo. Todos eles carregam essa sombra do falo, entendido dessa maneira, né? Como um substituto do pênis desejado pela mãe. Toda subjetividade se articula em torno a ter sido o falo da mãe. Tampouco o pai é um significante, né? Como se pode concluir pelo que eu acabo de expor aqui, né? O desejo não é passível de interpretação, ele já está determinado, é o incesto, está determinado de uma vez por todas, né? São, assim, inúmeras as coincidências com Valás, tá? Sobre a pulsão, rapidamente, né? A pulsão é rechaçada de dentro para fora, tá? E quando a gente rechaça a pulsão, a gente está rechaçando uma parte nossa, tá? Essa parte seria uma espécie de duplo ideal que ele chama de gêmeo. Essa parte seria o nosso gêmeo, tá? O rechaço é uma forma de assassinato desse nosso gêmeo. Tem muito assassinato nessa história, né? Vocês observaram? Deve ser por isso que o processo de sugestivação acontece às custas de tanto sangue, né? Daí, depois do assassinato do nosso gêmeo, esse gêmeo passa a funcionar como um fantasma, né? Fantasma no sentido de aparição, como uma espécie de aparição que assombra a gente, né? Vocês veem como Pommier, não sei se está claro, é claro quando a gente lê corrido, assim, né? Como ele constrói uma mitologia do sujeito, que é, assim, uma espécie de um tipo de relato fantástico, protagonizado por seres que sofrem as vicissitudes de uma natureza atravessada pela linguagem, né? Bom, retomando. O que acontece é que o fantasma interno responde ao chamado do seu gêmeo externo, que se reflete nas sensações. Ok? Estão me acompanhando até aqui? Né? Bom, as sensações seriam o reflexo do gêmeo rechaçado, que até agora, não, que a partir de agora ele está fora, né? Está lá fora assombrando a gente feito um fantasma. Esse gêmeo está presente em todas as percepções, e seu assassinato é cometido reiteradas vezes, né? Em todas as partes para onde a percepção se dirige. Ou seja, esse assassinato seria cometido uma e outra vez, a cada vez que a percepção entra em cena. É um verdadeiro massacre, né? Então, a primeira função da fala seria a de exorcizar esse fantasma pulsional, que é o duplo, o nosso gêmeo. Pommier arma um duplo para tratar da relação da pulsão com o outro. Acho que lhe faz falta, né, o conceito de emissão de outridade. Bom, e sim, Pommier considera a demanda na questão da pulsão. Tá? Inclusive cita Lacan numa nota de rodapé. Eu trago aqui a citação que ele faz de Lacan, tá? Abre aspas. A pulsão é assim definida, para retomar uma expressão de Lacan, como o eco de uma palavra no corpo, tá? Bom, ele troca dizer por palavra, né? A pulsão não é o eco no corpo de que há um dizer, como está em Lacan, mas seria o eco de uma palavra no corpo, o eco de uma palavra no corpo. E isso, pensando bem, é coerente com as suas elaborações, né? Nas quais a demanda do outro se reduz a uma palavra, que é pênis. Bom, é bastante curioso observar como esses autores citam Lacan naquilo que Lacan traz de novo, né? Que sua teoria traz de novo, mas citam como se não fosse nada novo. Pelo menos essas novidades não se sustentam em suas elaborações teóricas. Eles não consideram essas novidades, não se detêm nelas, passam batido por elas e não exploram suas consequências em suas elaborações, né? Ao menos nessa bibliografia que eu tomei como referência, tá? Bom, Pommier, ao tratar da pulsão, considera a demanda, né? Mas a gente vai ver como. A demanda que o outro dirige ao bebê, cito Pommier, tá? Se apoia sobre suas necessidades e suas sensações, de modo que se soma ao organismo um corpo psíquico que corresponde à demanda dos pais. Bom, de fato,
o que a gente tem aqui é que a pulsão se apoia nas necessidades orgânicas, ou na coisa animal, como coloca Valás, né? Ou na matéria eterna de Aristóteles, se vocês preferirem. Para Pommier, a pulsão é reprimida pela fala e não produzida por ela. Tem como pano de fundo a coisa em sua animalidade. E essa repressão da pulsão pela fala ocorre de acordo com um circuito que vai do hemisfério direito ao hemisfério esquerdo do cérebro. Tá? Bom, a gente viu que a demanda materna é por um pênis, é a de um pênis, né? Já para Lacan, no seminário 9, isso em 28 de março de 62, o que constitui a pulsão é o vazio no coração da demanda. Em Pommier não há vazio, ao contrário, o conteúdo da demanda materna é explícita, né? É o pênis. A mãe faz inchar esse pênis bebê com seu leite, né? Ele está exatamente no lugar do pênis. Sobre o gozo, né? O gozo é uma extensão da pulsão. Isso está também em Colette Solé, em Patrick Vallard, em Millet. É uma extensão da pulsão porque é justamente a satisfação pulsional em excesso, tá? Esse excesso pode conduzir à loucura. As psicoses ocorrem por uma falta de interdição do gozo. A pulsão goza do corpo até o excesso, e isso é o gozo, tá? Isso é o gozo para ele. Para ele, há também um gozo infantil, que é reprimido pelo modo de gozo adulto, tá? Que segue sendo uma criança disfarçada. Então, o que ele diz é que o sujeito quer gozar, mas a própria condição da subjetividade lhe impõe um limite ao gozo. Do contrário, seria uma psicose. Como em Vallard, também há, para Pommier, um sujeito do gozo. Lacan, no seminário 10, e isso está na aula 14, se refere ao sujeito do gozo em um nível mítico, mas faz a seguinte ressalva, que, cito Lacan, tá? De nenhuma maneira é possível isolá-lo como sujeito. E no seminário 9, isso, na aula de 4 de abril, ele faz uma advertência a um aluno seu, né? É assim que consta no seminário, e cito Lacan, né? Um aluno seu que fez da angústia o suporte e o signo e o espasmo do gozo de um si identificado, soi, né? Esse aluno teria feito da angústia o suporte e o signo e o espasmo de um gozo de um si identificado. Volto a Lacan, né? Identificado exatamente como se ele não fosse meu aluno, como se esse fundo inefável da pulsão, feito algum coração, algum centro do ser, justamente onde não há nada. Pois bem, tudo o que eu lhes ensino sobre a pulsão é justamente que ela não se confunde com esse mítico, tá? Então, ele está criticando esse aluno que teria feito, né, ou botado no centro da pulsão um coração, um centro de ser, onde não há nada, tá? Bom, justo o que a gente viu que Vallard e Pommier fazem, né? Sobre significante, Pommier se refere muito pouco ao significante. Quando aparece significante, às vezes corresponde à palavra, às vezes corresponde ao signo. Por exemplo, ele afirma que a definição de signo se dá uns pelos outros. Então, atribuindo ao signo o que corresponde, né, ao significante em Lacan. Para começar, né, a gente encontra em Pommier que a função da fala seria apreender o real. Então, a linguagem se situa no exterior, tá? Como é que isso acontece? As imagens que correspondem às representações coisas, elas estão carregadas de pulsional, da pulsão, né? Elas vêm antes das palavras, que, por sua vez, reprimem a força pulsional das imagens. As palavras são fabricadas por imagens, tá? Por um lado, com sua própria imagem auditiva,
e, por outro lado, com a imagem dos objetos que evocam. Tá? Os significantes são fabricados com alguma coisa de fora, com algo de fora, um afora que ele diz ser mágico. Né? Então, os significantes seriam fabricados com um afora mágico e funcionam como uma espécie de placa giratória em relação ao sujeito com o fora e o dentro. Tá? O significante se configura como uma espécie de escudo que protege o sujeito do que está lá fora, do resto que ficou lá fora, do mundo externo. Pommier propõe que os significantes nascem da imagem, como a gente viu, mas trata-se de um impossível em relação à imagem. Então, toda imagem reflete uma parte nossa que nos angustia, e essa parte inconcebível, né, e inapreensível gera um pensamento que reflete, né? E reflete aqui no duplo sentido, o sentido de pensar e de espelhar, tá? Surge um pensamento, então, no lugar dessa imagem, tá? Daí eu cito Pommier. O sensível nos cegaria se não tivéssemos a mediação do pensamento. Essa iminência da cegueira obriga a falar, precipita o nascimento do conceito, do qual esperamos que ponha fim a essa impossibilidade. Bom, primeiro, então, está o sensível, depois o pensamento, que vem no lugar do sensível, e logo o conceito, tá? Agora, qual é esse impossível da imagem? É a captura narcísica. O impossível da imagem, ele vai dizer que o impossível da imagem nos faz pensar. Então, nosso gêmeo, o que há de nosso nas imagens, que corresponde ao nosso gêmeo, nos faz pensar. Razão pela qual, cito Pommier, refletimos, pensamos, né? Aqui no sentido de pensar, refletimos para deixar de nos refletir no espelho. Tá? Sobre a causalidade significante, para ele, o horror ao incesto é equivalente à causalidade significante. Tá? O horror ao incesto opera como uma causa que nos obriga a falar. E sobre a coisa, Pommier refuta a ideia de uma natureza prévia do homem, já que nunca ninguém encontrou um homem fora da civilização. Né? Ok, até aqui. Mas, por outro lado, ele afirma o seguinte, e isso está no PowerPoint número 10, próximo, aí. A definição das palavras, umas pelas outras, reprime seu valor de signos, ainda animal se quiserem, convertendo-os em significantes. Ele afirma que os animais têm uma linguagem de signos, tá? Retoma a citação. O homem se desconecta de um mundo de signos para entrar em um outro universo. Então, o homem se desconecta de um mundo de signos, aí nos signos reside essa animalidade, tá? Para entrar em um outro universo, que seria o das palavras. Os signos estão antes, né? A gente parte dos signos, eles denotam uma animalidade. No caso do homem, o ponto de partida é o signo fálico, signo já marcado pelo pulsional, que ele também chama de símbolo. Nos signos, se localiza a animalidade que subjaz como tela de fundo todo o tempo, né? E depois, no caso específico do homem, como um signo é validado por outro signo na fala, né? Os signos se convertem em significantes, tá? Daí a gente entende que, para ele, a fala seja um aparato de proteção contra um mundo externo perigoso, tá? Que é o perigo da invasão animal ou pulsional, né? O significante protegeria da animalidade do signo, né? Que está sempre querendo invadir. Bom, a gente entende também, a partir daí, outra afirmação dele, né? Cito Pommier. O que há de humano no homem se constrói graças à consciência que autoriza a linguagem. Então, está aí, né? Na passagem da imagem à palavra, se lembram?
né, há uma consciência que autoriza essa passagem. Tá? Então, o sujeito dessa consciência reprime a percepção bruta, né, que está ligada ao signo e, por isso, animal. Bom, então, a consciência reprime a percepção bruta e, desse modo, há uma divisão, né? Se dividem o sujeito da consciência do sujeito da percepção. Daí, a percepção do sujeito da consciência se torna desinvestida do seu valor pulsional, tá? Depois que essa divisão se dá. Mas isso segue de uma maneira muito conflitiva, porque a consciência luta todo o tempo contra o valor pulsional do que é percebido, tá? Que é rechaçado para o inconsciente permanentemente. É a assombração do gêmeo, tá? Que está o tempo inteiro sendo rechaçada para o inconsciente. Daí, autorizada a linguagem, isso nos permite falar. Falar ao semelhante nos liberaria desse nosso valor de coisa, tá? De partida, a gente está identificado a uma coisa, estritamente falando, somos todos um pênis na origem. Ninguém escapa, gente, isso é sério. Todo o drama parte daí. Leiam Pommier, se vocês duvidam. Mais uma citação, que está no PowerPoint número 11, que corrobora a ideia da animalidade de fundo, tá? Existe nos símios certa coisa parecida com a pulsão. Essa protopulsão não é a pulsão propriamente dita, dado que a pulsão propriamente dita só aparece depois da repressão dessa certa coisa por parte da linguagem. Essa certa coisa que existe nos símios, existe na gente também, e ela está na base das pulsões, tá? A coisa, com C maiúsculo, depois do processo da repressão, se transforma em seu contrário, a palavra, e nas coisas do mundo. A coisa corresponde ao nosso núcleo mais íntimo depositado fora da gente. Pommier afirma que é preciso que haja uma causa, né? Aqui nós nos encontramos com a coisa operando como causa, tá? Causa da subjetividade, tal como ele propõe em sua origem animal, né? E também causa de todo um construto teórico. A coisa opera aí, né? Bom, eu queria fazer umas breves considerações. Puxa vida, estou adiantada. Adiantada não, atrasada. Temos pouco tempo e eu não quero passar sem concluir o que traz Lacan. Então, breves considerações sobre o real, tá? O real é constituído pelo rechaço causado pelo trauma sexual, tá? O que ele chama de trauma sexual corresponde ao momento incestuoso da identificação do corpo do bebê ao falo materno, tá? O real da psicanálise se confronta a um impossível na medida em que todas as coisas do mundo conservam em si o mistério do sensível pulsional que resiste à investigação, tá? Percebe que daí vem um impossível para as ciências? Que é esse sensível pulsional, né, que se conserva nas coisas do mundo e que resiste à investigação, que é inapreensível, impossível de saber, né? Então, devemos apresentar, segundo Pommier, o nascimento do real como o de uma pessoa, essa metade de nós que a gente rechaça em função de suas exigências ideais exorbitantes. Então, cada vez que o eu se enfraquece, o real se apresenta, né? Cito Pommier, presta atenção que essa citação é interessante. Sim, esse eu ideal é precisamente uma pessoa, dado que se pode animar e falar nas alucinações das psicoses. O real é alguém. Fecha aspas. Aqui é impressionante, né? Aqui, Pommier dá um triplo mortal carpado, né? O real é alguém. Sobre a direção do tratamento, para ele,
não é o saber que opera na direção do tratamento, na cura, que é uma direção contrária à que toma Lacan no seminário 21 e está na aula 8, né? Onde ele articula o trabalho de análise justamente ao estabelecimento de um saber. Para Pommier, o saber é uma espécie de benefício retroativo constante que não traz liberação do sintoma. O que sim traria liberação é que, e aí cito Pommier, a presença do analista permite a seu paciente estar presente ele mesmo frente a seu próprio dizer, o que possibilitaria o ato de tornar consciente o inconsciente, né? Tal como em Freud. Que seria justo isso, né? Essa presença do analista que permite isso tudo, é que arrancaria o sintoma do corpo. Então, a análise segue a mesma direção, percebe? Da imagem à palavra. Para Pommier, é preciso associar livremente os elementos visuais do símbolo. Então, a primeira pergunta do analista seria para o seu paciente, né? O que você vê, né? E, então, associar os elementos visuais do símbolo com significantes organizados em frases. E aí, o que você pensa seria a segunda pergunta do analista, tá? A análise partiria, então, do que se vê, da imagem, assim como a fala, né? Para o que se pensa a palavra. Bom, e aí passo finalmente para Lacan e para a conclusão. Eu trago algumas considerações de Lacan sobre a coisa, eu vou focar num aspecto que eu acho que é fundamental e que mais contrasta com a leitura dos autores que eu apresentei hoje para vocês, né? Pelo que a gente viu até agora com esses autores, a coisa serve à necessidade de estabelecer uma pré-existência, onde ancorar a questão da origem e a questão da causa, tá? Lacan aborda a coisa por outra via. Ele reforma a coisa de Freud e despoja essa coisa da sua positividade, da sua materialidade, substancialidade e da função de causa, tá? Lacan, com a coisa, dessubstancializa as origens, que para ele está no verbo, né? A origem está no verbo, e não no corpo, como em Freud e nos autores que trouxe. Lacan também dessubstancializa a ideia de reunião como consta nos traços mnêmicos, lembra do esquema do Pente, todos os traços reunidos, né? Essa ideia de reunião como consta ali nos traços mnêmicos de Freud, né? Uma reunião de traços inscritos na origem e no interior do aparato psíquico. Bom, algo que me intrigava era por que Lacan toma a coisa, por que toma das Jung? E, bom, ele próprio responde e justifica, lá no seminário 7, isso está na aula 8, né, que ele toma a coisa porque ela figura como totalmente essencial no pensamento freudiano de cabo a rabo, né, e diz que não é um detalhezinho qualquer que ele foi pescar no projeto, tá? Bom, ele tem aí razão suficiente para tomar a coisa, mas como faz com os demais conceitos freudianos, a coisa muda completamente de figura em Lacan. Ele adverte que não é evidente que Sachi, o objeto material, seja o produto da ação humana regida pela linguagem, né? Isso justamente cai no esquecimento, ou seja, a gente esquece que o objeto material é produto da ação humana regida pela linguagem. Lacan vai dizer que é preciso ter um certo interesse para se dar conta disso, né? Justamente porque foi esquecido, né? E foi esquecido de que Sartre seja o produto dessa ação regida pela linguagem. No seminário 7, na classe 5, a aula 5, ele assinala que em Freud a coisa, e aí cito Lacan, tá? Em Freud, a coisa deve ser entendida como a tendência a voltar a encontrar, que para Freud funda a orientação do sujeito humano para o objeto, tá? Então, a coisa tem que ser identificada com essa tendência a voltar a encontrar, né, o objeto, tá? Para Lacan, a estrutura do inconsciente é a mesma do significante, né? Então, um certo movimento de busca acontece pela própria operatória significante, pelo seu caráter associativo e combinatório, tá? Em Freud, essa busca é orientada pelo objeto perdido,
né, que a partir das experiências de prazer e desprazer, armam uma espécie de rota e de trilha, justamente o que está lá no esquema do Pente. Há muitas passagens em Lacan que articulam a coisa ao significante ou destacam a determinação da coisa pelo significante. Tá? Eu não vou trazê-las, são muitas, vocês podem checar, a maioria delas está no Seminário 7. Eu vou destacar uma delas, da aula 4, Seminário 7, né? Onde Lacan afirma que os termos de das Ding, a coisa, né, devem apresentar-se como trama significante pura, como máxima universal, como a coisa mais despojada de relação com o indivíduo. Tá? Afirma que o lugar da coisa, enquanto coisa elidida, é o lugar do outro com A maiúsculo, e que Lacan anuncia como a questão da criação. Tá? É o que está em jogo nesse lugar. No PowerPoint 12, cito Lacan. A noção de criação deve ser promovida agora por nós com o que ela comporta, um saber da criatura e do Criador, pois ela é central não apenas em nosso tema, o motivo da sublimação, ele estava trabalhando ali a sublimação, mas na ética no sentido mais amplo. Tá? Para o tema da criação, ele recorre ao objeto vaso, o objeto está vaso em Lacan, né? Ele recorre a esse objeto e destaca que o vaso está ali desde sempre, e que talvez seja o elemento mais primordial da indústria humana. Tá? O vaso é um utensílio que nos permite afirmar, sem ambiguidade, a presença humana. Onde a gente encontra o vaso, a gente pode pensar, ali teve gente, né? Ali teve gente. Esse vaso serve para Lacan pensar os mistérios da criação. E Lacan nos remete à conferência de Heidegger, A Coisa. Em espanhol, na versão em espanhol, a gente encontra jarra, assim como na versão em português, essa da editora Vozes, que foi a que eu consultei. Tá? Lacan nos remete a essa conferência de Heidegger com a ressalva de que ele não vai abordar a coisa na perspectiva de Heidegger, que é a do ser. Tá? Eu vou tomar da conferência de Heidegger apenas alguns aspectos. A pergunta de Heidegger gira em torno da proximidade, né? O que é a proximidade? Ele se pergunta. E chega à jarra como uma espécie de resposta ao que seria a proximidade. A jarra como essa coisa que reúne, acolhe, conjuga diferenças numa unidade. A jarra figuraria essa proximidade justamente porque ela tem essas condições de reunir, acolher e conjugar as diferenças. Quais são as diferenças que ela conjuga? As diferenças entre céu e terra, entre mortais e imortais. Eu vou entrar isso um pouquinho mais na frente. Tá? Então, uma citação de Heidegger, a próxima. O oleiro molda o vazio. O primeiro que faz o oleiro, e que está sempre fazendo, é apreender o inapreensível do vazio e produzi-lo na figura do recipiente que acolhe. A coisidade do recipiente não repousa de modo algum na matéria de que está feito, mas sim no vazio que ele acolhe. Tá? Então, assim se refere Heidegger, né? Ele fala da coisidade, né? Da coisidade da coisa. Em português, a gente encontra o coisal da coisa e a coisalidade da coisa. Né? Bom, aqui a gente se depara com a ideia de que o oleiro modela o vazio, que pode ser pensado como a modelagem do barro em torno de um vazio central, né? Na medida em que essa modelagem apreende o inapreensível do vazio. E, por outro lado, um outro modo de pensar, que me parece mais interessante, né? A gente pode pensar que a modelagem produz o vazio na figura da jarra. E sigo com Heidegger. A essência da jarra é a do dom, daquilo que é derramado, né? Daquilo que se derrama dela. Esse dom reúne terra e céu, divindades imortais, né? Terra e céu no sentido das oferendas que unem deuses imortais, né? E assim como reúne também os homens entre si, quando eles compartilham o que a jarra contém, o que ela acolhe, nos termos de Heidegger, né? A essência da jarra seria esse múltiplo reunir. Heidegger assinala que a palavra alemã antiga Thing significa reunião, e precisamente a reunião para tratar de um assunto, como eu coloquei lá atrás. Né? Lacan vai se aferrar a essa distinção elementar
em relação à jarra, de seu uso como utensílio e de sua função como significante. Cito Lacan, no próximo PowerPoint. Se ele é verdadeiramente significante, e se o primeiro significante, modelado pelas mãos do homem, se ele é verdadeiramente significante, e se o primeiro significante, modelado pelas mãos do homem, ele só é significante em sua essência de significante, nem mais nem menos, de tudo o que é significante. Em outros termos, nada de particularmente significado, tá? Então, ele é significante de tudo o que é significante, mas de nada particularmente significado, nem o vazio, nem o pleno, tá? Continuo com a citação. A partir desse significante modelado, que é o vaso, o vazio e o pleno entram como tais no mundo, nem mais nem menos. A introdução desse significante modelado, que é o vaso, já constitui a noção integral da criação ex nihilo. E ocorre que a noção da criação ex nihilo é coextensiva da exata situação da coisa como tal. Tá? Então, apresento agora o que me parece fundamental na noção da coisa de Lacan e que aparece como algo completamente diferente do que figura nos autores que eu trouxe hoje. Tá? Bom, é claro que o que eu apresento é a minha leitura e certamente há outras leituras possíveis. Né? Primeiro, em relação ao mito criacionista, já para concluir, tá, gente? Não se trata de que a coisa se caracterize por um vazio central, como muitas vezes é representado, né? Ou que represente esse vazio, ou que a coisa represente esse vazio, que qualquer criação, por exemplo, qualquer criação giraria em torno desse vazio central. Bem, eu não me refiro a isso, né? Mas sim que o vazio de que se trata é ele mesmo uma criação significante, assim como o pleno também é, tá? E cito Lacan no Seminário 7 ainda. A coisa não é o significante que guia a obra, tampouco é a matéria da obra, que no caso do vaso é o barro, né? A coisa corresponde a um mito, o mito criacionista, tá? Responde pela questão da origem. Para Lacan, a criação, a coisa responde, né, pela criação ex nihilo do significante, né? Essa atribuição do significante, tá? Essa potência do significante. Trata-se da modelagem do significante, que é modelado sem nenhum olheiro, né? Como coloca Lacan, aqui não importa para nada o criador. A coisa corresponde ao poder criativo da própria linguagem, que cria tanto o vazio como o cheio, né? Que cria as coisas que nos cercam. Cria, ao mesmo tempo, criador e criatura. Então, a potência criacionista do significante difere da ideia de Pommier, que acredita, como eu trouxe aqui, que uma causa seja realmente necessária e exista verdadeiramente, né? A gente supõe um criador, ainda que mítico, não porque haja um agente que opere como causa, mas porque, eu me arrisco a dizer aqui, por um vício de pensamento, uma herança aristotélica, talvez, né, que exige colocar uma coisa no fundamento de toda a atividade ou ação, né? Ou, nos termos de Nietzsche, isso está no Para Além do Bem e do Mal, né, por um hábito gramatical. Nós supomos o criador por um hábito gramatical, né, que exige que todo predicado tenha um sujeito. Assim, se há criação, necessariamente deve haver um criador. Deus Pai, no cristianismo, ou na psicanálise freudo-lacaniana, o pai é o suposto criador, né? Por tudo isso, eu acho que a noção de Big Bang da linguagem de Alfredo Edelstein tem uma potência e uma virtude que é justamente a de estabelecer a criação significante longe dos inconvenientes da coisa, tá? Uma outra noção que eu queria abordar aqui, antes de concluir, é a de coisa e objeto, né? A coisa não é o objeto, né? Na sublimação, a gente pode distinguir essas duas claramente, né? Uma vez que a sublimação eleva o objeto à dignidade da coisa, né? Nos termos de Lacan, lá no Seminário 7. Agora, o que quer dizer isso? Né? A sublimação transforma um objeto material em coisa, coisa no sentido, nesse sentido que eu estou destacando de Lacan, né? Aqui justamente está sublinhado o aspecto de criação que a coisa tem.
Em Miller, que é um ícone do lacanismo e nos autores que eu trabalhei hoje, a gente pode ver que se armou o sentido oposto, né? E dado o alcance da psicanálise de Miller, eu me atrevo a afirmar, não somente Miller, Vallat e Pommier, mas o lacanismo em geral, realizou uma verdadeira reificação da coisa ao colocá-la como o animal, o organismo, fazendo da coisa um objeto material, quer dizer, um movimento que vai na contramão da sublimação, né? E a reificação não se detém aí, ela segue com a compreensão da falta em ser como falta do ser, né? Ser a quem falta algo. Um outro aspecto que eu queria destacar é o dom, né? Que é uma consequência da potência criativa da linguagem, seria justamente o dom, porque a linguagem nos doa o mundo, né? O dom da linguagem é a reunião. Reúne o oleiro e seu vaso, reúne os que recebem e compartilham seu dom, né? Nos termos de Heidegger. A coisa como dom reúne os falaceres, né? Para concluir, eu queria relembrar o que eu destaquei quando falei de etimologia, né? Vocês se lembram daquelas noções que eu destaquei? Lacan subverte uma a uma daquelas noções com a sua concepção de coisa, tá? Então, rapidamente, eu retomo. A causa, tá? Em seu lugar, Lacan coloca o buraco, a fenda, o vazio. A materialidade. Materialidade para Lacan é a do significante, não há nenhuma substância nesse lugar, nenhuma materialidade na origem. Assim como no vaso de Heidegger, a matéria em jogo não corresponde ao barro, tá? A origem corresponde a um mito para Lacan. A reunião, que é outra noção em jogo na questão da coisa, é um efeito da linguagem, eu diria que é um dom da linguagem, né? A busca não tem um sentido de retorno, de voltar a nenhum objeto, é produto da maquinaria significante em seu funcionamento. A verdade não está no sensível, na matéria eterna, em um corpo que produz sentimentos e que não mentiria, né? A verdade não está na animalidade irredutível, né? E para terminar, a essência, que é a outra noção, bom, tudo isso apaga qualquer ideia de essência, né? Então, ao tomar a coisa como criação ex nihilo, todas essas noções estão implícitas e não se pode reduzir a coisa a nenhuma delas. Tá? Eu fico por aqui, já muito adiantada na hora, me desculpem o excesso, mas o tema era longo. E, bom, é isso. Vamos abrir. Acho que a gente tem uns minutinhos, Karine? Temos? Não estou te ouvindo, está mutada. Estava sem o microfone. Temos sim. Temos duas questões que foram colocadas no chat, mas temos também aqui quem está no Zoom, João, Luciana, Laila, também se quiserem fazer perguntas, né? Então, vou começar com as que foram colocadas no chat. A primeira, Flávia, é do Tiago. Está me ouvindo, Flávia? Estou te ouvindo. Tá vendo? A primeira foi enviada pelo Tiago Zucarini. Ele diz assim: a noção de sujeito seria um desenrolar da noção de Das Ding em Lacan? Poderia explicar melhor a relação e o que seria exatamente o Das Ding em Lacan? O que seria exatamente o Das Ding em Lacan foi tudo o que eu falei sobre coisa. Tá? Das Ding e Lacan são equivalentes. São a mesma coisa. Das Ding é o termo alemão para coisa. Tá? Então, tudo isso que eu falei aqui é justamente a minha leitura da noção de coisa em Lacan. Isso está lá no seminário 7. Né? Agora, não, eu não diria que a noção de sujeito se desdobra da noção de Das Ding em Lacan. Uhum. Né? O que ele aborda essencialmente com a sua ideia de coisa é a potência criacionista do significante, né? Que sim, cria o sujeito, né? Ele é um desdobramento do significante, então o sujeito vem do significante, né? Não de Das Ding ou da coisa, tá? Uma outra pergunta, uma observação foi enviada pela Silvia Badra. Nesse sentido, para Pommier, parece nem ter havido um deslocamento primeiro entre pênis e falo. Ele se prende à coisa única e representada univocamente, inclusive. Bom, essa foi exatamente a minha impressão.
Tá? Essa foi exatamente a minha impressão. Luciana. Flávia, me escuta bem? Que eu estou sem áudio? Sem áudio, sem Está bem fone. audível. Obrigada, eu adorei a sua apresentação e fiquei lembrando de um exemplo do Seminário 3, que eu adoro, que é bem uma parte onde Lacan está trabalhando a questão do significante, que eu acho que traduz muito do que você disse nessa confusão da questão da propriedade, né? A propriedade como se a coisa fosse uma propriedade prévia do sujeito a dar origem, né? Que é aquele exemplo da criança que tem uma sensação, para usar os termos que você trouxe, e ela pergunta para o adulto, isso foi um tapa ou foi um carinho? E aí, diante da resposta do adulto, ela chora ou ela fica feliz. Então, não foi a linguagem, porque esse próprio exemplo, eu acho que já dá margem ao possível equívoco na leitura. Porque se você fala assim, mas teve uma sensação e a linguagem pode dar conta ou não disso que se teve. Não, é justamente o contrário. É na medida em que eu vou falar que eu digo qual foi a sensação. Então, traz essa impropriedade da própria sensação. Impropriedade da própria. Mas é impressionante, né? A gente vê a extensão de um pensamento como o de Pommier, né? Por exemplo, ele diz assim, que os critérios gustativos, ou seja, as sensações, o que é critério gustativo? São as sensações e a minha capacidade de decidir sobre elas. São anteriores à palavra. Uhum. Isso é uma tremenda uma contradição. Como é que pode haver critério sem linguagem? Sensação sem linguagem, sim. Né? Assim, é até compreensível a partir dessa posição epistemológica, né? De que o sensível vem antes, de a coisa e a animalidade é anterior, né? E daí o sujeito é uma espécie de epifenômeno dessa animalidade ou do corpo biológico. Tá? Dá para entender em termos lógicos isso. Agora, critérios gustativos anteriores à palavra, critérios, acho uma contradição, né? Mas minha aposta iria muito nessa herança aristotélica mesmo, porque parece que tudo volta a uma forma de pensar que é quase como se fosse a nossa única forma de pensar. Mas esse pensamento tem uma força e uma vigência no tempo e no espaço. O giro naturalista, eu falei em aguerrida, né? O movimento aguerrido do giro naturalista, porque eles propõem, inclusive, o fim da filosofia da ciência e a psicologia cognitiva em seu lugar. Né? Então, justamente é efeito desse pensamento que está de pé há mais de 2000 anos. Né? Sim. Tem mais uma questão aqui, Flávia, do Luiz Boto. Ótima apresentação, Flávia. Obrigado. Você acha que, além de Heidegger, tem algo que tenha feito Lacan transformar a noção de Das Ding, tão lateral em Freud, em um conceito tão importante? Afinal, antes de Lacan, praticamente nenhum pós-freudiano falou em coisa. Era um conceito esquecido. Pode repetir? Se além de Heidegger, Lacan teria se ancorado em outro autor para trazer essa noção de coisa? Você acha que, além de Heidegger, tem algo, né, algo que tenha feito Lacan transformar a noção de Das Ding tão lateral em Freud em um conceito tão importante? Né? Afinal, antes de Lacan... Lacan não considera um conceito lateral em Freud. Essa era a minha impressão. Né? Falei, para que diabo Lacan toma coisa e toma Das Ding se esse é um conceito residual e lateral? Lacan não a considera assim. Né? Eu trouxe para vocês isso é uma citação, inclusive, está lá no Seminário 7, ele vai dizer, não, Das Ding não é um detalhezinho qualquer no projeto que eu fui pescar, ele está presente, né, em Freud de cabo a rabo, por isso ele toma Das Ding.
a gente tem a impressão de que é uma coisa residual. Engraçado isso, né? Mas não é. E Lacan não considera assim, tá? Agora, Heidegger, se vocês tiverem, e se já leram ou não leram, eu recomendo, né? Leiam o Seminário 7, sobretudo essas passagens, onde ele trabalha a jarra, a conferência de Heidegger, a coisa, e leiam Lacan, leiam comparado, e vê como é impressionante como ele bebe da jarra de Heidegger, né? Realmente bebe desse conteúdo integralmente, né? Não sei se tem alguma outra referência, Luiz, eu não encontrei. Tem uma outra pergunta aqui, só que eu não estou... A Maria disse que fez uma pergunta mais acima, mas eu não estou localizando aqui. Deixa eu ver se, por acaso, Gilberto... Não. Maria, você quer escrever novamente a sua questão? Porque eu não estou localizando aqui no... mas aqui do Luiz Boto. Mas o que tem das Jung em Freud que esteja para além do projeto? Quais questões estariam relacionadas a esse conceito em Freud que não seja Lacan lacaneando Freud? Eu arrisco a dizer que essa noção, né, da coisa animal, bom, da animalidade da coisa, né, ela está presente na ideia de Freud do objeto perdido, do desejo como busca desse objeto perdido, tá? A ideia da repetição, tá aí subjacente essa noção ao longo de toda a obra freudiana, né? Eu me arriscaria, Flávia, desculpa, pensar assim, o que daria para pensar na teoria freudiana, nas bases da teoria freudiana, que não passasse pela ideia de coisa em Freud? Claro. Porque exemplo, aí sim eu fico com dificuldade. Sim. Por exemplo, bom, desejo, busca, sintoma, pulsão. Para Freud, a pulsão é o que resta de... A pulsão é o que resta de não trabalhado ou não passível de trabalho no sintoma, né? Então, aí também a gente encontra essa ideia, né? Ou seja, a coisa resiste, né, naquilo que não é passível de se trabalhar no sintoma, né? Sim. Mais alguma questão? Das pessoas que estão acompanhando aqui pelo Zoom. Deixa eu olhar mais uma vez aqui no chat. Flávia, queria fazer uma pergunta. Também gostei muito da sua apresentação, me fez pensar em um monte de coisa aqui. Então, obrigado. Essa coisa não botou vocês para dormirem, não, né? Não. Fala, Fiquei João. em um momento que você estava comentando o Cormier, você falou que ele parece, fiquei com essa impressão, né? Evitar até se aprofundar no significante, porque não se sustentaria, o conceito de significante não se sustenta na teoria que ele propõe, ou na leitura do Lacan, né, que ele propõe. E aí fiquei pensando mesmo se esse tipo de forma de tomar Lacan precisaria da teoria do significante para alguma coisa? Por exemplo, não seria também parte desse sintoma de leitura recorrer mais a uma analogia, uma aproximação com as neurociências do que
seguir propriamente as próprias coordenadas da teoria do significante que o Lacan propõe? Porque não parece ser uma evitação aleatória. Ela parece ser bem precisa. Parece ser um apagamento de várias coordenadas para que a teoria do significante tenha alguma força, como, por exemplo, no Big Bang da linguagem, do Alfredo, que você bem citou, né? Se no diálogo, então, dos lacanianos com Lacan, algo que se perderia com mais força seria justamente essa teoria. Me parece que o Wallace também a evita estrategicamente, como tática até. Não sei se tem cálculo nisso, não sei te dizer, né? Eu sei que a leitura que ele faz de signo, significante, é absolutamente original, é dele, é dele, né? Inclusive o signo está antes, depois vem o significante que funciona. Significante é um escudo protetor contra o mundo externo, e ao mesmo tempo uma placa giratória que permite ao sujeito articular mundo interno com mundo externo, né? Não sei te dizer, João. Se tem cálculo, se é proposital, se é... Não sei. Flávia, tem mais duas questões aqui, eu acho que a gente pode fechar, né, nessas duas questões. Uma da Maria, que ela escreveu novamente, e a outra do João Felipe Domiciano, né, a da Maria. Por que Lacan, às vezes, qualifica o gozo como feminino? Isso não substancializa o gozo? Há pesquisas nessa direção que criticam o feminino não como substância? Bom, eu te recomendo uma leitura, que é La Mujer y lo Feminino. Bom, elas vão apresentar segundo semestre aqui para a gente, tá? Não vou entrar nessa questão do gozo feminino, não fui por aí, não trabalhei o tema, né? Mas não, de nenhuma maneira o gozo está substancializado em Lacan. Isso você pode ver no seminário 20, né? A substância do gozo, ele equipara a ousia em Aristóteles, e da ousia de Aristóteles não se pode qualificar, não se pode... não tem sujeito, não tem qualidade, predicado, não se predica nada, né? E é pura negatividade, tá? Não tem lá, isso está em Lacan no seminário 20, você pode olhar. Então não substancializa o gozo. Em Lacan não vejo isso como possibilidade em nenhuma passagem, né? Uhum. Sobre gozo feminino e tal, talvez você... E essa última questão, né? Talvez essa referência bibliográfica possa te ajudar. Vamos, então, à última questão, feita pelo João Felipe Domiciano. Flávia, agradeço a apresentação também. Pensei no momento do seminário 7, se o leio bem, em que Lacan aproxima a coisa à dimensão da palavra, enquanto mot, não parole. A palavra que não demanda resposta. A palavra muda. Queria te ouvir sobre essa noção, né? Então, quando Lacan aproxima a coisa à dimensão da palavra, enquanto mot, não parole, né? A palavra que não demanda resposta, a palavra muda. Não sei. A noção de das-Ding, a noção de coisa, a palavra, sim, ele associa ao significante todo o tempo, né? A palavra que não demanda resposta, a palavra muda. Acho que eu respondo com uma palavra muda, não me ocorre nada. Está respondido, então. Não sei, João, preciso pensar melhor nisso, né? Preciso pensar melhor nisso, né?
Uhum. Né? Bem, depois vem alguns agradecimentos de Paula Ferreira, de Maria, que te agradece, e também agradece a indicação, né, do livro que você acabou de mencionar para ela. Então, é isso, né, Flávia? Acho que a gente pode ficar por aqui, te agradecer muitíssimo, como sempre, foi ótimo. E quaisquer outras perguntas que vocês queiram fazer, podem enviar para o e-mail da Paula ou para o e-mail de Flávia Dutra, né? Sim, e quem sabe eu te responda essa por e-mail, tá, João? Sim, tem essa possibilidade. Tá bom. Obrigada a vocês todos. Gilberto, que organizou a coisa toda, né? Obrigada. Sim. Boa noite a todos. Até a próxima. A próxima, Karine, você lembra? Bom, a gente divulga no Instagram, né? A gente divulga no Instagram. Agora deu um branco. Ninguém lembra. Tchau, Um gente. beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.